Este é o programa Sinap no Ar, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Notícias do mundo jurídico, entrevistas e comentários. Está no ar. Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Olá você, estamos iniciando mais uma edição do programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Bom, o seguinte, no programa de hoje tem muita notícia, como sempre, tem entrevista, os nossos quadros, mas de imediato a gente já inicia o programa trazendo a mensagem do dia. E hoje você é tão bom quanto se permite ser. Então, permita-se ser grande e abrace a felicidade que sua grandeza lhe oferece. Poxa, você que é tão bom quanto se permite ser, né? Exatamente. Ou mal também. Ou né? mal. Tem dois caminhos, sempre aquela dualidade, né? O bom, o mal, né? O ruim, o bom e tal. Então é dualidade, mas você que escolhe o caminho, né? Exatamente. Seja grande, seja bom. No programa de hoje, para quem gosta de um joguinho de futebol, né? Queira testado para o patrão para ir no jogo, mantida a justa causa de trabalhador que foi a estádio durante licença. Deu ruim assistir a imagem, né? Deu ruim. E ainda você vai saber, cachorros serão assistentes de acusação em processo contra ex-tutora. Bom também. Essa eu tô curioso. Foi o doutor Vicente Paula Taíde que mandou. Barbaridade. Doutor Vicente, grande abraço aí, olha aí. Mas é uma maravilha. Maravilha, vai saber mais sobre essa notícia daqui a pouquinho. Teremos um programa em loco com a doutora Janaína Chiaradia, Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha. A doutora Ana Paula Viana Barman vai falar pra gente de direito eleitoral, a economia brasileira com o economista Matheus Tal, e ainda teremos duas entrevistas. O doutor Vitor preparou, fez entrevista. Sim. Vamos executar daqui a pouquinho, né, doutor? Vamos lá, com a Maiara Val, ela é engenheira arquiteta, arquiteta, ponto 41. Vocês vão conhecer a arquitetura de interiores, parte comercial, escritórios, lojas, parte comercial. É com ela aí, vocês vão conhecer. Também o Dr. Bernardo, né? O colega, Dr. Bernardo Oliveira, que é advogado civil e criminal, também veio conversar com a gente aqui na Casa do Advogado. São duas ótimas entrevistas. Eu sou o Claudinei Santos, radialista e diretor do programa. Comigo, Ney Daniel, que está na produção, Ney na edição. Ao meu lado, o Dr. Vitor Hugo Loureiro, que é o presidente aqui do Sinap, advogado, radialista, e vai comentar as notícias que vamos trazer já já. Aguardamos o seu contato pelo WhatsApp. É o 41, estamos em Curitiba, então o 41 é o código de área, 99658-6981. Aguardamos você. Doutor Vitor Hugo, olá, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, a grande novidade, o nosso site foi remodelado. Olha que maravilha. sinappr.org, foi remodelado, tá bonito, limpinho. Como é bonito, né? Às vezes dá aquela mudar o visual, a mulher que gosta muito de mudar o cabelo, então deu aquela moderniza, deixa repaginada. Pelo nosso, a parte de informática aqui, sabe? Ney Informática. Ney Informática, fantástica. Deu aí Claudinei deu uma melhorada no visual e modernizou. Porque Sim. Nós tínhamos antes, os advogados de todo o estado do Paraná, que faziam suas filiações, mas estava em um estilinho antigo ainda, que imprimia a folha, e preenchia a mão, tirava foto da carteira do advogado. E de comprovante de residência, não é mais. Não. Agora você entra, tem um campo especial, você ali digita do advogado, advogada, os seus dados pessoais e essas informações já vêm para o sindicato e aí já fica inscrito aqui no Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Então você, advogado e advogada, basta entrar www.sinappr.org e faça a sua filiação. Estamos ainda nessa campanha, mesmo com página nova, não estamos cobrando nada, não tem anuidade nem taxa, você se inscreve para você seja um divulgador do sindicato. Então eu peço até os advogados e advogadas que puderem divulgar o Sinap, além depois de visitar o site, dá uma distribuída nas suas listas aí de contatos, seus amigos, seus colegas, faça a divulgação, o pessoal ir conhecendo, né? É o que a gente pede aqui. A notícia, doutor Vitor Hugo, vamos lá. É mantida justa causa de trabalhador que foi a estádio durante a licença. Ouça só. Empregado foi dispensado por justa causa por ter ido ao estádio de futebol. Deixa eu até falar de futebol, lembrei de semana passada
O meu Atlético levou de 2-1 do Flamengo. Aí eu não sei, porque o programa é gravado quinta-feira, que eu volto na quarta-feira. Eu não sei o que aconteceu. Eu estou falando sem saber o que aconteceu. Mas na outra semana a gente fala. Aí vai ver com cara de feliz ou triste. Ele foi o empregado que estava de licença, foi lá no estádio de futebol, durante o período de afastamento por médico. Ele estava com Covid-19 lá atrás. Aí a 16ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª região, manteve a sentença de 1º grau que referendou a penalidade para o desembargador relator Nelson Bueno do Prado. Ficou comprovado a quebra de confiança entre as partes, quando a recomendação médica era para permanecer em repouso. O período na época era de 20 até dia 26 de junho lá de 2022. O trabalhador compareceu à partida realizada em Itaquera, entre o Corinthians e o Santos. Pro Corinthians! E foi no dia 25 daquele ano, bem no meio da situação. A situação veio à tona quando um colega de trabalho, que foi testemunha da ação, visualizou o status no WhatsApp do reclamante com a foto no status. E ainda produz prova contra si. Deu ruim o negócio. Rapaz, você faz umas coisas bem feitas. Faz direito, amigo. Tá de licença, vai dar uma selfie lá. Colocou no grupo do WhatsApp, a pessoa foi parar na mesa do patrão, né? E a casa caiu, filho. Não dá, daí não dá. Aí não dá, ela quebrou a confiança. Puxa vida, fazer o quê, né? Vamos fazer intervalo então depois dessa. Já voltamos aí. Programa Sinap no ar. Direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá! O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi fundado em 2 de dezembro de 1988, com o intuito de proteger economicamente, socialmente e profissionalmente a classe diferenciada de advogados. As advogadas e os advogados têm um papel importantíssimo na sociedade, que é zelar com o cumprimento da lei. Para uma sociedade mais justa e democrática, para que todos os cidadãos participem como a base do pressuposto da igualdade. Para saber mais sobre a SINAP, basta acessar o link na descrição, preenchendo a ficha de filiação. Para as advogadas e os advogados, preencha a ficha de inscrição localizada na página principal e encaminhe para os nossos meios de comunicação. Filie-se ao SINAP para manter a classe de advogados fortalecida. Programa Sinap no ar. Direto da casa do advogado. Voltamos com o nosso programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Agradecer a você que está com a gente, mandando mensagens do 41 99658 6981. Agradecer a você, temos a que participou da promoção do livro. A gente vai contar tudo para você, que vai ser agora no dia 8, né? Isso, eu vou trazer o ganhador ou ganhadora dessa promoção. Mas dá tempo, né, doutor, de participar? Dá tempo de participar, né? 41 99658 6981. Exatamente. O final da milhar do seu celular, concorre ali. Basta escrever ali, quero ganhar o livro. Nós vamos receber a milhar do primeiro e do segundo prêmio. São 2 livros. Que mais se aproximarem, com a milhar do seu celular, está contemplado aí, ganhou o livro. Ou vem buscar aqui no sindicato, ou nós mandamos pelo correio. Isso. Você vê que se for de Curitiba, a região, a gente até pede que venha aqui para dar uma entrevista. Claro. Vai ser um prazer para a gente receber. Já que você já conhecia a gente perto, o programa, né? Por favor, a gente vai ficar muito feliz.
Notícia. A notícia, doutor. McDonald's. Não sei o que. Anuncia? Não, Ainda não, né? Não. Então manda ver. Manda ver. McDonald's pagará R$2.000 por adolescentes operarem chapa de fritadeira. Vamos lá. Sexta turma do TST restabeleceu uma sentença. Já é o Tribunal Superior do Trabalho, 3º grau. Restabeleceu a sentença que condenou a rede Arcos Dourados, que é o McDonald's, né? A maior franqueadora do McDonald's do Brasil, por utilizar menores de idade. Não, né? Não pode, né? Operarem em chapas e fritadeiras, aquele lugar ali, né? Além de retirar os adolescentes, aprendizes ou não, da execução das referidas atividades, a rede de fast food terá que pagar 2 milhões por danos morais coletivos. Ei, doeu no bolso. Doeu bem. Em 1º grau, o juiz determinou que a rede retirasse os adolescentes das funções, bem como a condenou em 400 mil por danos morais coletivos. Posteriormente, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região alterou aquela decisão para afastar essa condenação, por entender que, sob o aspecto legal, inexiste qualquer proibição ou restrição à ausência de autorização para o exercício pelos menores, dizendo que não havia impedimento que fossem empregados ou aprendizes às atividades chapista lá, né? Ou com as fritadeiras em lanchonete. Aí houve recurso e o tribunal que manda em todos os outros, está lá no superior, diz que não é para usar menor para fritadeira e chapista. Não, menor não pode, nem mesmo aprendiz. Então, seleciona para outro trabalho. Vai ali para atender, no balcão. Isso. Tem várias atividades dentro do McDonald's, né? Então é isso, a diferença é essa. Bom, vamos trazer a primeira entrevista do dia, doutor? Vamos com o meu colega, doutor Bernardo Oliveira, vem falar da sua carreira, da sua vida, direito civil e criminal. Doutor Bernardo, por gentileza. Programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Estamos recebendo aqui o doutor Bernardo Oliveira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer. Bem-vindo à Casa do Advogado, sindicato. Não conhecia o sindicato? Não conhecia o sindicato. Até estava comentando com o Ney ali que é a primeira vez que eu piso no sindicato. Eu acho que deviam fazer uma divulgação muito maior. Teria me economizado muitas situações de assédio que eu vivenciei na minha carreira, infelizmente. O que a gente puder ajudar, né? O sindicato está aí exatamente para isso, né? Temos aí, desde 1988, né, estaremos comemorando no final desse ano 35 anos de atividades. Já fizemos uma comemoração dos 30 anos, né? Era o primeiro ano de presidência, agora já estou há 5 anos como presidente e estamos aí para ajudar o pessoal, né, principalmente os que trabalham nos escritórios, na sociedade de advogados. Os associados, entre aspas, né, principalmente esses são que devem vir buscar a Casa do Advogado, né? Exatamente. Não só a AB, mas utilizar também o Sindicato dos Advogados do Paraná como um instrumento, realmente um aliado, né, na busca dos direitos. Porque a gente entende que, por mais que a relação do associado seja quase que societária, no fundo ela não é. Então a gente precisa de um lugar como o sindicato para justamente ter voz. Muito bem. Doutor, sua especialidade de... Quanto tempo de especialidade? Eu sou advogado aproximadamente há uns 15 anos, me formei em 2008. Eu comecei na advocacia no direito empresarial, né, fazendo o que hoje é coisa rara, que era a cobrança de cheque, sustação de protesto, letras de câmbio. Hoje praticamente com os cartões de crédito não existe mais tipo de demanda. Depois evolui um pouco para o direito societário, mas em 2016, já com 7 anos de atividade profissional, eu resolvi empreender, né? Eu estava numa situação assim que estava muito acomodado e foi uma situação que eu não esperava. Então eu acabei sendo desligado do escritório. Falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Já tinha passado por inúmeras entrevistas, inúmeros escritórios, resolvi empreender. E quando a gente está sozinho, a gente se joga. É verdade. A gente não tem tanta amarra. É verdade. E nessas experiências que eu me permiti experimentar dentro do direito, eu busquei outras áreas do direito. E na seara criminal, no direito criminal, encontrei uma área de atuação e de cotidiano e de aplicações de leis que é muito apaixonante. Então já faz aí uns 7, 8 anos que tenho me dedicado com mais afinco nessa área. Muito bem. Telefone do Dr. Bernardo, 41 9 9689
1942. É 1942, é um bom ano, né? É um bom ano. Eu nasci 20 anos depois, então deve ter sido um bom ano. Deve ter nascido, é perto da data de nascimento da minha mãe aí. 99689-1942, ou 1942. Ou o Instagram. É Bernardo_Cabane, C-A-B-A-N-E. Ok, o pessoal vai localizar. Na área do direito, o pessoal sempre fala assim, poxa, mas tratar com criminoso e tudo mais, e quando a gente começa a explanar, principalmente nós lá do DNI, quando o criminalista começa a falar crime de trânsito, que muita gente fala, mas crime de trânsito? Tem o crime de trânsito, né? Basta estar lá embriagado. O crime ambiental? Crime ambiental. Então existem situações que quando fala crime, a pessoa sempre já está esperando lá o homicídio, o latrocínio, o traficante, sabe? Aquela coisa mais grave, mais pesada. E não é só isso, né? Ninguém está assim, isento de algum momento precisar. Né? Exatamente. Um acidente de trânsito, um atropelamento, e inclusive nós estamos diversificando os vários tipos de prisão, as prisões cíveis, né? Pensão alimentícia, depositário infiel, né? Então tem tributários, né? Prisões tributárias, então tem uma gama de trabalho aí enorme. Exatamente, né? Exatamente. Eu sempre comento assim com as pessoas que têm um pouco desse preconceito, que dizem assim, mas você lida com gente que faz maldade, né? Na verdade, como você primeiro relatou, tem os crimes de trânsito, que são condutas que qualquer um pode cometer, que está sujeito a cometer. Por exemplo, se você tem um sítio e de repente você faz um corte de uma mata ciliar, você está cometendo também um crime ambiental. Você tem situações também envolvendo idosos, maus tratos, que as pessoas às vezes perdem um pouco a mão, né? Você tem situações que envolvem o não pagamento de tributos também, o empresariado que às vezes imagina que somente aquelas pessoas que está à margem da sociedade, ela é criminosa, quando ele também não percebe que a conduta dele de não pagar o imposto ou de cometer um dumping, né, que é você vender o produto abaixo do teu preço de custo, não deixa de ser uma atitude tipificada, né? Que remete ao crime. Exatamente, que remete ao crime. Mas, voltando só compartilhando uma experiência, eu lidei já com pessoas que fizeram muito maldade, né? Mas eu nunca me senti intimidado por elas. De outro lado, na seara civil, lidando com família, com inventário, com bens, já tive situações um pouco mais preocupantes. Olha só. Lidando com pessoas que realmente foram acusadas de homicídio, elas sempre me respeitaram como advogado, como pessoa, como profissional, e nunca passei nenhum tipo de mazela. Diferente de lidando às vezes com um cara que está disputando a guarda de um filho ou disputando o não pagamento de uma pensão. Às vezes as pessoas que até nos assistem e tudo mais, dão um exemplo clássico. Mesmo aquele bandido que acabou de fazer um assalto, trocou tiros com a polícia, ele entra num pronto-socorro. O médico está lá, não vai fazer seleção nenhuma, ele vai atender e vai tentar de todo esforço salvar a vida. Pouco importa se ele matou, se ele atirou em alguém, né? Ele vai tentar fazer o trabalho dele. O advogado, ele tem o papel de fazer esse trabalho. Ele não está compactuando aquilo que fez, ele não é a favor, ele está fazendo o papel que todo mundo tem de defesa. No programa de rádio que fazia em Londrina, sempre tinha um tema polêmico do dia, né? Aquele dia eu lancei o tema, você é a favor ou contra a pena de morte, né? Então, para dar aquela polêmica e tal, aí uma senhorinha ligou, bandido mesmo tem que morrer tudo, tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. Eu falei, tá, então a senhora é a favor? Não, eu sou a favor, tem que instituir no Brasil a pena de morte. Muito bem. A senhora tem filho? Tenho filho. Que idade ele tem? Tem 19 anos. Se por um acaso, qualquer um evento, ele lá num barzinho, bebeu, arranjou uma faca lá, esfaqueou o coleguinha dele, caiu morto, a senhora tem a mesma opinião? Seu filho também vai enfrentar a pena de morte? Não, quer dizer, assim não, quer dizer, engasgou, né? Então, com os outros, filho do outro, pode, né? Sempre assim. O meu filhinho, não, né? Então é assim, quer dizer, por isso que a gente fala, o advogado tem causas e causas, né? Ou seja, você faz o teu trabalho, seu mistério do trabalho é esse. A pessoa contratou, vai fazer. Hoje nem sequer precisa contratar. Tem uma gama de advogados que trabalham na advocacia dativa que ainda é escolhido para fazer a defesa criminal, etc., até tribunal de júri, né? Então, assim,
não é dizer, olha, está pactuando com isso, com aquilo. Exatamente. Até mesmo defender o devedor. Olha, mas você está a favor do que o cara que deu o calote prejudicou alguém, né? Tem um cheque, antigamente, né? Tinha um cheque sem fundo e tal, não pagou, e aí, né? Mas não estou compactuando. Tem a defesa. Mas eu sempre, por exemplo, naquelas épocas de cheque, eu não me lembro, eu sempre pressionava para um acerto. Que existe um tipo penal, que era dar um cheque sem fundo, né? Era o estelionato, o próprio estelionato. Era um 171. 171 era exatamente isso, de 1 a 5 anos pela emissão de cheque sem fundo. Então tem a situação muda, mas o que muda realmente é os costumes, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, assim, nós temos o acordo de não persecução penal, que é um instrumento de defesa, né? Tem uns que dizem que é defesa, outros dizem que não, que é você, em determinadas condições, ter para você uma transação penal. Então são algumas condutas que estão sendo abarcadas justamente por conta dessa mudança de comportamento. Até então a população via que somente era bandido, era criminoso, aquelas pessoas que saíram no jornal, né, que saíram na grande mídia. Mas com o passar do tempo, como várias esferas da vida da gente acabaram sendo abarcadas pelo direito penal, você teve que começar a criar outros instrumentos para que uma pessoa que talvez não tenha uma ficha corrida, não tenha aqueles apontamentos de 20, 30 páginas, possa se defender também como qualquer cidadão. Então, às vezes, é bem isso que o doutor comentou. O preconceito, muitas vezes, da população em geral, em relação àqueles que são acusados, né? E a gente defende, na verdade, não o acusado ou o delito, a gente defende o direito. O direito de ter um processo sério, um processo célere, um processo onde que sejam resguardados os direitos fundamentais de ampla defesa e contraditória. Quantas vezes o doutor já deve ter tido essa experiência de inocentá-lo? Sim. De perceber que mostrar ao juiz por provas que ele não praticou aquele ilícito. Então, muito tribunal de júri, o acusado sai andando pela porta da frente porque sai inocentado. O tribunal de júri resolveu, pelas provas apresentadas, né, até compartilho uma experiência recente que eu tive, em que, como advogado dativo, o cidadão foi preso pelo delito de tráfico de drogas. Daí, inquirindo aos policiais, mas escute, se a droga não estava com ele, como é que vocês chegaram à conclusão que ele era o criminoso? Ele era o que estava mais perto da droga, logo a gente concluiu que era ele. Não tinha como fazer. E o cidadão estava dormindo no momento da prisão. Ou seja, não tinha como... Não tinha prova cabal que era ele. Logo, ele foi inocentado. Mas é uma situação que poderia ter ocorrido com qualquer um de nós, né? Muito bem. O Dr. Bernardo Mateus de Cabanha Oliveira veio conversar com a gente aqui. Agradeço muito essa... Eu que agradeço a oportunidade. Espero vir outras vezes. Com certeza, cara. Agradeço muito as palavras que a gente tem trocado lá a respeito do BNI. O convite até para, acho que, fazer parte até da sua casa lá no escritório. Isso, ok. Me recordo. Então tá bom. Um abraço, obrigado mais uma vez. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Obrigado, um abraço. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez em nosso coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho contigo a respeito da recente mudança anunciada pelo Ministério da Fazenda quanto ao funcionamento do regime de meta de inflação, que passará a funcionar a partir de 2025 como um regime de metas contínuas de inflação em oposição ao atual modelo que considera o ano calendário, isto é, uma meta que é fixada
ali para um ano correspondente entre os meses de janeiro e dezembro. Desse modo, essa política acabaria considerando um horizonte muito mais amplo, à medida em que consideraria 12 meses a 24 meses como intervalo de tempo determinante, central, ou seja, considerando desde os 12 meses imediatamente anteriores quanto os 12 meses subsequentes, acompanhando inclusive a discussão referente às defasagens da política monetária, ou seja, justamente no sentido de que existem defasagens no sentido dos efeitos da política monetária após ela ter sido determinada. Na medida em que a taxa de juros constitui justamente a variável determinante para a fixação da política de controle do nível de preço, é justamente se levar em consideração que as decisões de investimento fixadas pelos empresários acabam sendo determinadas, fixadas para um determinado período de tempo, de tal modo que alterações na taxa de juros acabam não impactando de imediato, automaticamente, as decisões de investimento dos empresários, de tal maneira que acabam existindo defasagens entre a política em si e os efeitos desta política. Justamente por tal razão que tal mudança no formato do regime de meta de inflação é considerado muito bem-vindo tanto pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento quanto pelo próprio Banco Central. O Banco Central, inclusive, que possui estudos justamente orientados à questão do uso da política monetária em últimos meses de um determinado ano calendário. Na medida em que muitas vezes a meta de inflação, a inflação acaba não convergindo para a meta, o Banco Central acaba sendo muitas vezes impelido a praticar mudanças bruscas na taxa de juros justamente em sentido de conseguir atingir a meta naquele espaço de tempo em específico, gerando, de acordo com estudos da própria instituição, má alocação de recursos. Ou seja, essa fixação pelo ano calendário acaba gerando gargalos do ponto de vista da própria política, na medida em que induz mudanças muito bruscas na política monetária e que acaba repercutindo em efeitos bastante negativos do ponto de vista do funcionamento da economia, impactando desde o produto e o emprego, o nível de emprego da economia. Ou seja, trata-se de um tema bastante relevante e que acompanha justamente uma série de discussões bastante importantes quanto à fixação também do regime de metas de inflação, ou melhor, a fixação da meta de inflação, que foi também fixada pelo próprio Ministério, pelo Conselho Monetário Nacional, em 3% para os anos de 2024 e 2025. E a partir de 2025 passa a entrar em cena justamente o regime de metas contínuas de inflação. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. A gente continua com o nosso programa Sinap no ar. Deixa eu chamar você para participar com a gente nas redes sociais, tá? @SinapPR_oficial no nosso Insta, facebook.com/SinapPR, nosso canal no YouTube, youtube.com/SinapPR, e o novo site, o novo cara site, nova. estamos estreando, cara nova, Sinap, vai lá, corre lá, sinappr.org, novo visual, mais clean, tudo mais fácil de localizar, todas as partes do sindicato, tá maravilha. E você, advogado de todo o estado do Paraná, que antigamente imprimia e assinar e preenchia a ficha, não precisa mais, é tudo eletrônico, agora é tudo dentro do site, preenche lá direitinho, as suas informações vão chegar aqui para o Sinap e você já fica inscrito, fazendo parte do Sinap. A custo de? Nada, não tem inscrição, não tem taxa, não tem anualidade, tranquilo, é para você ficar como um divulgador do sindicato que nós queremos interiorizar, levar o sindicato para onde? Para as sociedades de advogados, tiverem 2 ou mais advogados seletistas, empresas também, já podem firmar com o sindicato o nosso contrato coletivo de trabalho. Esse contrato é muito importante, tão importante que há 5 anos como presidente, todos os que nós fizemos, todos renovam no ano seguinte. Então,
Se é renovado, é porque tem uma eficiência e tem uma necessidade de ser feito, né? Beleza? Vamos lá. Ó, nosso programa, terças-feiras, 21h30, CWB TV, canal 5 da NET para Curitiba, ou cwbtv.net, e quinta-feira, às 10 horas da manhã. Beleza? Beleza pura. Doutor Vitor Hugo Loureiro. Cachorros serão assistentes de acusação em processo contra ex-tutor. Essa eu tô curioso. Essa eu também quero ver. No início de 2023, uma ONG resgatou 200 cães vítimas de maltrato. Coitadinho. Eles viviam sem água, sem comida, um local em péssimas condições de higiene. Já estou imaginando a cena, né? Idosos animais. 2 animais morreram após ainda ser resgatados e metade foi adotado. Então 100 ainda não foi adotado. A dona do lugar chegou a ser presa e denunciada por maus tratos. A 7ª Câmara Civil aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, reconheceu o direito dos animais, chamados não humanos, de serem autores de ações judiciais na defesa dos seus próprios interesses. Doutor, você já explicava para a gente lá atrás, né? O doutor Vicente de Paula Ataíde nos explicava muito bem o que é isso. No caso em questão, Skype e Rambo, são dois cachorros vítimas de maus tratos, procuraram a justiça através dessa ONG, lá em Cascavel, contra os antigos donos, que viajaram e os deixaram sozinhos por quase um mês. Quase um mês abandonado. Os bichinhos pediam pensão mensal para a manutenção da própria vida, de forma digna, e indenização de danos morais decorrentes de maus tratos. E aconteceu porque foi reconhecido. Deixa eu explicar essa ação, nós acompanhamos muito de perto. A juíza que recebeu essa ação em Cascavel, num primeiro momento, ela indeferiu de plano a ação, por entender que os animais não poderiam figurar no polo ativo dessa ação como pessoas agentes de direito, né, como um ser humano. Porque não é a ONG que está pedindo, é aqueles 2 cães em nome deles próprios que pede-se a indenização. Claro que auxiliado por um advogado, que é quem faz a petição, e tem as notícias, tem as provas do que aconteceu, tem filme, tem foto. Então a juíza entendeu que os cães não poderiam ser partícipe, né, na parte ativa do processo. Houve a advogada que eu até entrevistei, já apareceu a entrevista dela nesse programa, impetrou aí uma apelação, um recurso de apelação contra a sentença de extinção, e o Tribunal de Justiça do Paraná, numa decisão inédita no Brasil, foi a primeira decisão no Brasil, dizendo que sim, que os cães, os animais, têm direito como personalidade de pleitear em juízo, sim, tem sim. Entendeu? Então determinou que voltasse a ação e a ação tivesse trâmite. Olha que coisa maravilhosa. A ação teve trâmite. E teve trâmite agora, evidentemente que o pessoal deve estar recorrendo, houve a condenação, a gente já está vendo a notícia, está tendo recurso e vamos ver ainda o que vai dar. Mas agentes de direito. Agora o animalzinho pode pedir o seu direito. Pode pedir o direito dele em juízo. E a justiça vai processar esse pedido aí. Muito bem. A entrevista, agora falando de arquitetura. Arquitetura interior, né? Você que tem um escritório, que tem uma loja, que tem uma atividade comercial. A senhora Maiara, engenheira, arquiteta, na verdade, Maiara Val, tem a empresa Ponto 41. Vem nos falar desta situação, né? Como fazer uma reforma e tudo mais. O que se influencia nas vendas do seu estabelecimento. Maiara, por favor. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Olá, querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje vamos falar de um tema que está muito relacionado ao direito imobiliário, tá? E eu sempre falo aqui muito do direito imobiliário em si, de questões que estão ali realmente atreladas com o imóvel, com efetivamente o problema, a negociação imobiliária, a regularização. Mas hoje eu trouxe um tema para vocês que ele se relaciona muito porque ele implica muito ali nas questões de divisão patrimonial, na partilha de bens, que é justamente o provimento 141 de 2023 do CNJ. E por que eu trouxe esse tema hoje? Porque além de ser recente,
ele vai trazer, como eu disse para vocês, essas consequências, porque quando eu falo desse assunto, eu falo justamente aí da regulação que se dá a partir de agora, da necessidade de ter uma escritura pública para que eu consiga fazer a partilha de bens na união estável. Então, o que isso vai repercutir na área imobiliária, no direito imobiliário? Vai trazer repercussões no seguinte sentido, que eu vou ter uma segurança maior justamente para saber com quem vai ficar determinado bem. Então, se eu sei, se eu tenho uma escritura pública definindo isso, eu trago essa segurança, esse conforto, não só para esse casal que está justamente aí oficializando, né, agora esse distanciamento, esse rompimento dessa relação, né, dessa união estável, mas especialmente para o trato negocial, quando, por exemplo, um deles resolver alienar esse patrimônio, ou seja, comercializar um dos bens. Porque eu tenho ali nessa escritura, já consagrado, consolidado de quem é esse patrimônio, ou seja, com quem ficou, como fora realizada esta partilha. Então, por isso que hoje esse tema, ele vem de encontro com esse interesse, porque é atualíssimo e você que está aí, que advoga, que tem interesse na área, né, vai saber que a partir de agora, este casal, que agora, né, está então optando aí por finalizar, né, essa união estável, obrigatoriamente, tendo adquirido bens durante esta união, terá que se utilizar da escritura pública para poder fazer esta partilha. Então agora, com este provimento, nós temos uma segurança maior, tanto para o casal, quanto para todos aqueles que estão envolvidos e que vão então celebrar negócios jurídicos com essas pessoas. Vejam que a união estável nada mais é do que aquela convivência, né, ao longo do tempo, que não necessariamente gerou ali o casamento, mas que pode ser inclusive ou ter aspectos ali do casamento aí em comunhão parcial de bens, por exemplo, porque é tudo aquilo que é construído durante essa união vai se comunicar. Daí porque vai ter a necessidade de que haja então essa divisão, essa partilha, que agora, em razão deste provimento aqui do CNJ, então passa a contemplar a escritura pública, que então vai prever, vai conter então essa partilha, trazendo essa segurança, possibilidade de execução, clareza, inclusive, né, para os bens, para quem ficou com determinado bem, se sabe exatamente. Então, isso tudo, pessoal, é muito relevante aqui para nós, porque eu gosto, e vocês sabem, vocês que me acompanham sabem o quanto eu gosto aqui do assunto que envolve a negociação imobiliária. E muitas vezes, esses bens que ficam aí meio no vácuo, né, no meio do caminho, podem gerar uma turbulência para você que está aí dependendo da celebração de um negócio jurídico, está no trato dessa negociação, né, seja você aquele que efetivamente está aí encerrando esse relacionamento, seja você que está participando da relação negocial, que está adquirindo esse patrimônio. Então tudo isso é justamente para propiciar maior segurança jurídica, que é tudo que a gente busca aqui, especificamente quando a gente trata de questões envolvendo o imóvel, o direito imobiliário. Tá certo, pessoal? Então, considerando que era isso que eu tinha hoje para compartilhar com vocês aqui na nossa coluna, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais dos seus direitos dentro da área imobiliária. Um abraço e até a próxima! A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado.
Programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Estamos com a Maiara aqui, Val, né? Ela tem a Ponto 41, é daquela série Amigos do BNI, né? Então ela participa no... Qual é o teu grupo? BNI União. BNI União, é todo master, né? Então ela tem lá, ela defende a cadeira Arquitetura e Interiores, é isso? Isso, a parte de interiores. Muito bem. Nome da empresa? Ponto 41. Pera aí, primeiro vamos satisfazer essa curiosidade. Por que é Ponto 41? Perfeito. Então a gente escolheu esse nome porque ponto... Eu acho bonito, Ah, muito obrigada. Ponto por ser a união de pontos de vista, né? Então é o ponto de vista nosso como profissional, do nosso cliente, né? Do cliente dele. E ponto porque é o início de qualquer desenho, né? Então a união de pontos forma uma linha, isso é o resultado do nosso trabalho, né? E 41 porque é o nosso ponto de referência, Curitiba, onde a gente começou o nosso trabalho, o nosso escritório. Muito bem, 41 é o DDD de Curitiba, exatamente. Olha, bem feito mesmo, bacana. Já vi alguma coisa como CWB 41, né? O pessoal usa por causa do prefixo, né? Mas enfim, arquitetura e interiores, né? Como é que a empresa, o que ela é especialista, o que ela faz, salas, quartos, apartamento inteiro, a casa inteira, qual é a especialidade de vocês? A nossa especialidade são projetos para espaços comerciais e corporativos. Ah, comerciais então, não residenciais, comerciais. Ah, tá. Nosso foco lojas. Desenvolvimento de lojas, de escritórios, né? Então, empresas, sedes de empresas, todos esses estabelecimentos a gente consegue atender. Está aparecendo nos caracteres, mas o programa ele vai pela CWB-TV, no canal 5 da NET, terças-feiras às 21h30 e quinta-feira às 10 horas da manhã. Mas também soltamos para a Rádio Blitz, né? Legal. O som vai, então eu tenho que falar o telefone, gostaria que você falasse, o 41 é o nosso prefixo. O 99903 1242. Então, o pessoal da rádio está anotando aí, 99903 1242, desculpe, 1242. E também pelo Instagram, @ponto 41, bem fácil, né? O Instagram hoje é mais fácil ainda, bem ponto fácil. 41. Lembrando que ponto é escrito e 41 é numerado. Não é só botar um pontinho, né? Exato. Muito bem, quanto tempo você está no BNI? A gente entrou em 2018. Então tem bastante tempo, né? E é bacana a convivência, porque o pessoal indica realmente, bastante referências, né? Exatamente. O pessoal indica. Eu acho muito interessante, eu estou desde no terceiro ano. Fiquei 2 anos no Elite e agora estou no Master. Tenho uma experiência aí. Os pontos de atendimento comercial, o pessoal, claro, entra em contato, mas qual é o diferencial da Ponto 41 para aqueles que se situarem, né, que querem o seu lojista formar loja ou produzir a própria loja, né? Você tem alguns exemplos, você pode indicar para nós? Temos sim. Acho que o principal diferencial do nosso trabalho é que a gente sempre busca conhecimentos diferentes em outras áreas para o desenvolvimento do nosso projeto. Né? Então, nós temos 2 pilares, né, de trabalho, que um é o design de experiência, né? Então, eu vou primeiro entender essa loja, esse estabelecimento comercial, qual é a marca dela, como ela se comunica com o seu cliente e como a gente vai criar essa experiência dentro do estabelecimento comercial. Porque para mim, né, para nós, o espaço comercial, o espaço físico também é uma ferramenta do negócio, também é uma ferramenta da marca, né? Maiara, então ele passa pelas cores que vão utilizar, a iluminação, não é isso? A divisão do espaço interno, porque a gente pensa assim, não, é só uma loja, não tem muita diferenciação. Tem bastante, realmente. Bastante. E é incrível, quando começa um serviço, a quantidade de material que vai, pensa que não é muita coisa, às vezes é uma loja... Normalmente as lojas de shopping não são tão grandes, né? Então, eu tenho até um sobrinho que ele faz todas as lojas da Vivo no Brasil. Legal. E ele fala, a quantidade de material é incrível, assim, que vai, porque a fiação é muito grande, é muito fio, porque a iluminação é grande, não é? Exato. Então tem esses diferenciais, e também tem que combinar com o mobiliário, né? Que a pessoa também vai indicar,
se vai ser só vidro, se vai usar madeira, não é isso? Tem esses diferenciais assim? A gente tem que pensar em tudo, né? Quando a gente fala em projeto de interiores, são realmente todos esses pontos que você citou, né? Então, vai mobiliário, vai iluminação, vai definição de revestimentos, né? Tudo isso é pensado. Você tem uma coisa de roupa, outra é joia, outra é calçado, né? Cada uma tem uma forma diferente. Exato, de pensar o projeto. Uhum. E quem são as pessoas também que vão utilizar aquele espaço, né? Claro. Então, isso pensando em estabelecimento comercial. E aí, o segundo pilar de trabalho que a gente tem é a neuroarquitetura. Então, nossa, essa eu nem sabia. Essa é diferente. Diferente mesmo. É uma área relativamente nova, mas é a neurociência aplicada à arquitetura. Então, a gente vem se dedicando a estudar né, essa área já tem 3 anos, a gente tem um grupo de estudos, né, a gente participa de forma ativa mesmo. Nada mais é do que a neurociência estudando o nosso comportamento dentro dos ambientes, né? Então, a gente aqui, né, dentro desse espaço, está recebendo vários estímulos e estamos respondendo a isso de forma inconsciente. Isso pode se traduzir assim numa melhor qualidade, não só de trabalho, mas incrementar a venda daquela loja? Com certeza. Modifica isso mesmo? Porque tem lugares que a gente se sente bem. Exato. E tem outros que não, né? Isso é interessante, realmente. Sim, tem ambientes que, não sei, é carregado, não está muito ergonomicamente, não é bom, às vezes você vai num restaurante, a cadeira não é boa, né? Você não se sente bem, né? E tem outros lugares que, nossa, não quer nem sair porque se sente bem, tem essa diferenciação. Tem essa diferenciação, então a gente consegue sim estimular determinados comportamentos, vamos dizer assim, né? Criar experiências, né, dentro dos espaços através dessa área, né, da neuroarquitetura. E aí isso vai influenciar em como a gente trabalha, em como a gente consome, em como a gente se comporta naquele ambiente, né? Então, eu vou dar um exemplo até, não é nosso de projeto, mas tem uma arquiteta chamada Upali Nanda, que ela tem um projeto que chama Design para uma Vida Melhor. E ela desenvolveu projetos para universidades. E ela fala que, por exemplo, se você deixa um espaço, uma escada, né? Uma escada bonita, né? Vistosa, num lugar assim de destaque, você estimula o uso daquele, né? Vamos dizer, da escada ao invés de valorizar só os elevadores, né? Então você está também criando... Eu vi um vídeo, eu vi um vídeo muito interessante que botaram na saída do metrô, não sei se você viu, teclados que faziam barulhos. Música, e a escada rolante do lado. E as pessoas, alguns que foram experimentar, começaram a ver e ficaram ali. Aí o fluxo começou, porque fazia barulho, a pessoa achava interessante, até acendia umas LEDs, né? E aí o pessoal começou a ir pela escada e abandonou a escada rolante lá, porque era interessante pisar ali, fazer barulho, fazer um som. Exatamente. Isso mostra exatamente que pode-se mudar o hábito, mudando o ambiente, a forma, né? Com certeza. Então esse é o objetivo. E aí você tendo claro o que você espera de resultado com aquele projeto, né? O projeto vem para trazer, né? Bem-estar, conforto, aconchego, né? Enfim. Muito interessante. Pessoal, recomendo, estivemos aqui conversando com a Mayara Val, ela é da Ponto 41, vou repetir o telefone, 41 9903 1242, ou o Instagram, Ponto 41, não é o ponto, você não aperta o ponto, não escreve, Ponto 41, tudo junto. Aí você busca as informações, você que tem uma loja, quer passar por uma reforma, vai abrir uma loja, quer modificar alguma coisa, entra em contato com a Mayara, que ela vai, né, lhe dar uma dica, fazer uma consultoria. Okay? Com certeza. Lojas, escritórios, todo tipo de estabelecimento a gente pode atender. Escritório também, é bom a gente ter sempre um escritório com os móveis bons, a cadeira boa, de repente as cores também, iluminação. Ergonomia faz diferença, né? Faz diferença, hein? Para quem fica 10, 12 horas sentado na cadeira do escritório. Tá bom, gente? Programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Obrigado pela presença. Muito obrigada a você pelo convite. Já voltamos. Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Olá, tudo bem? Bom, quando nós falamos em liberdade sindical, em direito ao exercício livre, amplo, não é, democrático da atividade sindical, a primeira questão que nos vem é
a liberdade sindical, a autonomia sindical para que os trabalhadores e também empregadores, isso tem que ficar registrado, não é? Exerçam livremente as suas atividades sindicais, não é? Instituam, fundem, né? Extinguam sindicatos livremente, administrem, organizem as suas gestões, não é? Com autonomia e sem a intervenção estatal. Este é o primeiro ponto, não é, que nós nos referimos, contido ali no texto da Constituição. Porém, não é, e a pergunta que não quer calar, eu recebi esses dias, não é, esta pergunta de um cliente, dizendo o seguinte: e quando, não é, se obsta a atividade sindical, o que é? O que configura? Configura algum crime? Configura que ato? Pois bem, a obstrução da atividade sindical configura ato antissindical. Este ato antissindical é importante nós compreendermos que ele pode ser realizado pelo próprio Estado quando não desenvolve políticas, não é, de incentivo, fortalecimento às atividades sindicais, assim como pelos próprios empregadores e até mesmo pelos próprios sindicatos e trabalhadores. Todos podem sim praticar atos antissindicais, que obstruam, que inviabilizem, que reduzam, que constranjam o exercício da atividade sindical no país. Estes atos antissindicais, eles devem ser punidos, não é? Eles devem ser repreendidos, inclusive, mediante tutela judicial, se for o caso. Pois bem, por quê? Porque vige o princípio da autonomia e da liberdade ampla e restrita sindical no planeta, digamos assim, uma vez que a liberdade sindical é uma norma de direitos humanos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, para uma outra fala, porque é um assunto amplo. Pois bem, e aí vocês me questionariam como que um empregador ele pratica atos antissindicais quando ele restringe a contratação de empregados sindicalizados associados a entidades sindicais, quando ele produz listas de empregados sindicalizados de modo a tentar denegri-lo, de tentar obstá-lo o ingresso no mercado de trabalho, entre outros, né? Estou citando aqui apenas alguns exemplos. E o sindicato, como que o sindicato pratica atos antissindicais? Quando ele desvirtua suas atividades para finalidades particulares dos seus dirigentes, presidentes, diretorias, quando as finalidades legais, constitucionais do sindicato são desvirtuadas, não é? Não há assistência, não há prestação efetiva de serviço, não é? A favor da classe trabalhadora, né? Quando a verba, as contribuições do sindicato são desvirtuadas, quando os sindicatos se transformam em balcões do Estado ou do empregador, entre outros, né? E claro, o próprio empregado ele pode praticar ato antissindical quando ele tenta impedir os seus colegas, por exemplo, de participar da greve, de participar da paralisação ou de negociações coletivas, não é? Então, estes são alguns exemplos, não é, bem simples de práticas de atos antissindicais que visam reduzir, que visam inibir, obstar a prática da atividade sindical, seja ela de participar de assembleias, de convocar reuniões, de participar, de votar, de deliberar em assembleias, de participar de greves, paralisações, enfim, qualquer ato cuja finalidade seja a busca por melhores condições de trabalho. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço a todos. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41
3027 9555. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Voltamos com o derradeiro bloco do programa Sinap no ar. Conhecido como epílogo, né? Epílogo. Passou rápido, entrevistas, sim, colunistas. isso. É maravilha, o programa tá muito bom mesmo. E você continua dando sua sugestão, a sua opinião, né? O que você acha do nosso programa, onde você nos acompanha com o nosso programa. Pode ser pelo WhatsApp, tá? 419-9658-6981. A gente dá aqui, quer receber, manda vídeo se quiser, grava direitinho, Mas onde coloca no ar. Colocamos, Coloca no ar. A gente quer saber onde você tá. Tá Fica à bom. vontade. Doutor, pega essa. Vamos lá. Ordem de Portugal encerra acordo para a atuação de advogados brasileiros. A Ordem dos Advogados Portugueses, lá chama OAP, decidiu romper o acordo de regime de reciprocidade e inscrição de advogados brasileiros que desejassem atuar em Portugal, como vice-versa. Advogados portugueses que quisessem atuar no Brasil, bastava se inscrever na OAB lá ou cá e podia trabalhar à vontade. A decisão passou a vigorar a partir do dia 5 deste mês de julho. O regime de reciprocidade permite que os advogados, se permitia no caso, né, que os advogados inscritos na OAB se inscrevessem na OAP lá em Portugal, sem necessidade de realizar estágio, concurso ou nada, né, ou prova, nada. Da mesma forma os advogados portugueses, né, que queriam se inscrever na OAB brasileira. O processo era meramente administrativo, sem necessidade de validação, de diploma, de realização de prova, nada disso. Dos cerca de 34 mil inscritos na instituição, 3.173 são brasileiros. Olha, em Portugal, você veja que interessante, né? A gente pensa assim, Portugal. No Paraná nós já temos mais de 80 mil advogados. O estado do Paraná. O país de Portugal inteiro tem 34 mil advogados. Ou seja, tem menos da metade advogados que só o estado do Paraná. Imagina. Mesmo assim, 10% dos inscritos lá em Portugal eram brasileiros. Você vê. Que atuavam lá e tudo mais, né? Desses 60% estavam concentrados na região de Lisboa, né? Então 1.800 advogados, quase 2.000 advogados só na capital Lisboa, né? Pois veja que interessante. Só que agora, de uma hora para outra, o OAB cortou cortou esse convênio. Então, a OAB daqui federal está verificando o que tem que fazer, acompanhar, porque também tem uma questão de direito adquirido, ou seja, aqueles 3.173 que estão inscritos vão ter direito a trabalhar o tempo que quiserem, porque uma coisa é inscrição nova e outra é direito adquirido. Lá também impera o direito adquirido, ou seja, se os portugueses que também estão aqui trabalhando no Brasil, advogados... Não aceita-se novos, no entanto, os que já estão... Permanecem, né? É justo. É justo, mas por que disso? Segundo a OAB Federal, não tem explicação ainda, não deram nenhuma motivação para só receber o aviso do rompimento desse convênio. Fazer o quê? Vamos aguardar para ver mais notícias nessa situação aí. Vamos para casa? Vamos, que Deus abençoe todos, né, as famílias, a pessoa que nos assiste. Fique com Deus, até semana que vem. Abraço, até lá.